Graça e paz, queridos. Gostaria de deixar uma porção da palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 4, versículos 19 em diante, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, nesse tempo de confinamento, isolamento social, nós não temos desculpas para deixarmos de adorarmos a Deus. A gente observa que Jesus, ele traz algumas lições nesse texto que nós poderemos extrair nesse momento. Do versículo 21 a 23, a gente observa que Jesus está falando da verdadeira adoração. Nós não devemos nos limitarmos apenas para adorar a Deus no templo. A gente necessita disso também, mas não devemos nos limitarmos apenas a isso. Nós podemos adorar a Deus em casa, através da leitura da Bíblia, através de um louvor entoado a Deus, através de um momento de adoração em oração. Nós podemos adorar a Deus em família, os cônjuges, os filhos, pais e filhos, a família. Quem mora sozinho também pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a gente observa que a verdadeira adoração, em primeiro lugar, entra Jesus Cristo, ele entra com a questão que o local é insignificante. Então não importa o local, importa a intenção do nosso coração nesse momento de adoração. Precisamos adorar a Deus em casa, precisamos adorar a Deus junto com a família, precisamos adorar a Deus nesse momento de isolamento social. E a gente observa que Jesus, ele mostra a questão do objeto de culto. Então, o monte, ali onde os judeus tinham o hábito de adorar a Deus, onde eles tinham o entendimento de que as bênçãos de Deus vinham sobre eles através daquele momento, daquele lugar no monte, mas a gente observa que não era o monte que abençoava os judeus. Quem abençoava os judeus era Deus. E por isso que Jesus, ele foca a questão do objeto de culto, né? Que o objeto do nosso culto é Deus. E é necessário que nós cultuemos a Deus, adoremos a Deus. Ele fala dessa questão que o local é insignificante, ele fala do objeto de culto, que é o Deus que se revela na história, na Bíblia toda e simultaneamente na pessoa de Cristo. Então, Cristo estava ali, era o verbo de Deus encarnado. Naquele momento, aquela mulher se encontra com Jesus, a mulher samaritana, que esse texto trata desse episódio, desse momento em que Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, e ela com a sede de buscar a Deus, ela com a necessidade de ter um relacionamento com Deus, sua alma gritante por socorro, por perdão de pecados, ela se encontra justamente com Jesus. E a gente observa que Jesus traz essa lição muito importante para a vida daquela mulher.
Primeiro, ele fala que o local é insignificante. Depois ele fala que o mais importante é o objeto de culto, que é Deus. E em terceiro lugar, ele fala do modo da adoração a Deus. É importante como a gente adora a Deus. É importante nós nos voltarmos a Deus de todo o nosso coração. Ele diz que a forma de nós adorarmos a Deus é em espírito, é no nosso íntimo, é de verdade, né? Em espírito. Primeiro ele fala que é em espírito, e em segundo lugar ele vai falar que é em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a maneira correta que a palavra de Deus nos ensina para nós adorarmos a Deus. Jesus, ele traz essas verdades e a gente pode aplicar para os nossos dias, que porque nós não estamos indo para o templo, isso não significa dizer que nós estamos isentos de culto. Nós estamos descompromissados de culto a Deus. Nós devemos adorar a Deus em casa. Nós devemos adorar a Deus quando nós saímos pelas ruas em busca de suprir alguma necessidade essencial para a nossa vida. E é necessário que nós estejamos adorando a Deus em espírito e em verdade, porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe do nosso interior. Então a nossa busca por Deus deve ser constante em nossas vidas. Nós precisamos de Deus, nossa vida necessita de Deus. Nós precisamos de Deus para sobreviver, nós precisamos de Deus para viver, nós precisamos de Deus no nosso dia a dia. E Ele é um Deus presente, Ele é um Deus real, Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus que a própria natureza manifesta a sua glória. Deus é digno de culto. Nós não podemos negligenciar os nossos cultos a Deus. Adoremos a Deus em espírito e em verdade, independente do local. Que Deus seja o objeto do nosso culto, que nós possamos adorá-lo, amá-lo, desejá-lo, buscá-lo de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Isso é em todas as esferas da nossa vida, é em todos os momentos da nossa vida, é diante de todas as circunstâncias que nos cercam, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Salvador, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e Ele é digno, Ele é merecedor de culto. Como nós devemos adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Nós devemos ter o nosso espírito contrito para com Deus. Devemos ter um momento de intimidade para com Deus. Devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E isso de verdade, com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração humilde, com um coração derramado na sua presença. Então aquela mulher, ela compreendeu que ela poderia, em qualquer lugar, adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí na sua casa, aí junto com a sua família, junto com os seus, você pode adorar a Deus. Adoremos a Deus em espírito e em verdade. Que Ele assim nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.